A gente traz um dado aqui. O Senado tem mais de 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF. O integrante mais visado da corte é justamente Alexandre de Moraes, que hoje mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson. Todas as petições que tramitam na casa são de 2021. As que estavam na casa até 2020 foram todas arquivadas pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes de deixar o cargo. Há pouco, o pastor Silas Malafaia anunciou que fará mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Você, Ana, 3 minutos. É interessante que você tocou nesse ponto, Vitor, porque eu tinha acabado de puxar exatamente essa notícia do dia 6 de agosto desse ano. Roberto Jefferson entra com pedido de impeachment de quem? De Barroso. E aí diz aqui que a ação foi protocolada no Senado Federal no dia 6 de agosto e que no texto de 332 páginas, Roberto Jefferson afirma que Barroso, aspas, tem atuado e se manifestado ostensiva e intensivamente contra a adoção do voto impresso no país, utilizando-se do cargo que ocupa para descredibilizar o voto impresso, que é objeto de debate no Congresso Nacional, órgão que detém a competência para tratar da temática. Ou seja, o que nos impede, né, de pensar que isso aí não foi uma retaliação hoje, exatamente dentro dessa esfera aí que nós estamos vendo, que o próprio Roberto Jefferson encaminhou um pedido de impeachment do ministro que está no centro das atenções e de vários movimentos controversos essa semana, ao longo de todo o processo aí, onde o Congresso estava tentando passar, né, os parlamentares ligados diretamente com os anseios da população estavam tentando passar a PEC do voto impresso auditável, o que acabou se tornando uma guerra política, uma guerra de narrativas, de falácias, onde uma outra esfera institucional, a esfera judicial, um ministro da Suprema Corte, que preside o TSE hoje, atualmente, entrou na esfera legislativa, ou seja, está tudo misturado. A gente vê que o Supremo Tribunal Federal, com essa composição, com esses ministros aí, corre a largos passos, né, para o suicídio moral. E o fato é, Vitor, é que o STF acabou virando aí o maior partido de oposição, o maior agente político hoje no Brasil, é o agente ou a instituição que deveria exatamente acalmar os ânimos, salvaguardar a Constituição, dizer para a nação brasileira, calma, que a nossa Constituição vai sempre nos reger, e, no entanto, não é isso, é o oposto. É uma fábrica de gasolina ali em cima da brasa, em cima de fogo, em cima de animosidade. Essa composição do STF corre mesmo a passos largos para esse suicídio moral, enquanto aí tenta assassinar a democracia brasileira. Você, Zé, 3 minutos. Olha só, a palavra do Dr. Ives Gandra é importantíssima, né? E como ele chama a atenção ali para o Estado de Direito. E me preocupa muito essa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que fala em nome do Supremo, né? Uma decisão de um ministro do Supremo é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Até que o assunto seja levado ao plenário, é do Supremo Tribunal Federal, sem a participação do Ministério Público. Aí eu fico imaginando, a situação da Justiça é assim, o Ministério Público que acusa, o juiz que está aqui no centro, né, que vai exatamente decidir, e aqui está a defesa. Não há ninguém sem defesa, mas também não há ninguém sem acusação. Nesse caso do deputado Roberto Jefferson e no caso do deputado Daniel, estão de dois lados, né, defesa e acusação contra. E está, de um lado, o juiz decidindo. Aí eu não entendo como pode um juiz, e o doutor Ives Gandra tem razão, ir contra a defesa, que a defesa, nesse caso, é o advogado do paciente, né, do cliente, e o Ministério Público, quer dizer, é a justiça contra os dois. Isso sai de todo o normal. A situação é a seguinte hoje, um Congresso Nacional
acovardado, omisso, calado, né? Um Supremo Tribunal Federal forte, há uma união entre os ministros do Supremo. Eu tenho visto aqui várias manifestações de que não é uma decisão isolada de um ou outro ministro. As decisões serão apoiadas pelos outros ministros. Eles entendem que estão sob ataque, estão na defensiva e o corporativismo fechou ali. Então o Supremo está unido. E o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo um cerco, e um cerco perigoso. Ele tem 4 inquéritos contra ele abertos no Supremo Tribunal Federal. Essa é a situação. Então, é por isso que o impeachment no Senado não tem chance de prosseguir. Diga, Cris, 3 minutos. Lamentavelmente, né, Zé? Porque é o que a população queria ver, é que os seus representantes ouvissem os anseios populares e ao menos levassem à votação isso. É o que eu disse agora há pouco. Pode ser que os outros 80 senadores não queiram que os ministros sejam retirados do seu cargo porque acham que eles estão exercendo, sim, fielmente o que manda a Constituição. Mas o Rodrigo Pacheco não pode ficar sentado em cima disso como se esses pedidos de impeachment não estivessem chegando. Já aconteceu com Davi Alcolumbre antes. Se não tivessem sido arquivados na mudança de legislatura, teria muito mais inquéritos contra o ministro Alexandre de Moraes, vários outros contra Gilmar Mendes, Barroso. Tem vários ministros aí com pedidos de impeachment já nos últimos anos. Alguns estão arquivados, como eu disse, por mudança na legislatura, mas é porque setores da sociedade viram claramente que a Constituição está sendo desrespeitada, que eles estão interferindo em outros poderes, que eles estão usurpando funções de outros poderes para si, enfim, fazendo coisas que não deveriam. Então, pelo menos julgá-los, a gente precisa ver isso acontecer, né? Pelo menos julgá-los os senadores deveriam fazer. Sobre... especificamente o que disse o doutor Ives Gandra Martins, eu queria reforçar essa questão de a gente estar vendo perigosamente a liberdade de expressão ser tolhida. O ministro Alexandre de Moraes não só abriu um inquérito ilegal, prendeu pessoas e hoje mais uma dentro desse inquérito ilegal, prisões ilegais, sem acusação formal, quer dizer, tem essa acusação de faz parte de milícias digitais, mas não aponta que milícias são essas. Esse crime não existe no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, então é tudo errado. E ele manda também bloquear o Twitter do ex-deputado Roberto Jefferson, e o Twitter já respeitou a ordem judicial e já bloqueou a conta. Então, é liberdade de expressão tolhida. Eu quero lembrar que o ex-presidente Lula e vários outros presos da Lava Jato, mas o ex-presidente Lula é um ícone porque ele foi preso, estava condenado a mais de 20 anos, manteve sua conta do Twitter, Facebook, enfim, todas as contas nas redes sociais ativas e operando. A gente imagina que por algum parente ou assessor, se foi por assessor, inclusive pago com dinheiro público, porque como ex-presidente ele tem ainda direito a essa regalia. Ele e os outros ex-presidentes, ele, no caso mesmo, preso, podia ter assessores e estava com essas contas sendo alimentadas e falando o que quisesse. Ninguém tirou a liberdade de expressão nem dele, sendo um preso condenado, numa situação muito diferente dessa do ex-deputado Roberto Jefferson. E queria lembrar aqui que o próprio Roberto Jefferson disse que o STF chegou ao limite da inconstitucionalidade da agressão à ordem jurídica nacional. E nesse trecho, eu acho que qualquer cidadão brasileiro de bem assina embaixo, ainda que não concorde com outras coisas pesadas que ele falou aí. O STF realmente chegou ao limite da inconstitucionalidade e da agressão à ordem jurídica nacional. Para fechar esse meu comentário, eu só queria relembrar, é sempre bom relembrar o que está escrito na nossa Constituição, a Constituição de 1988, no artigo 5º, que é daquele título dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aquele artigo que começa dizendo assim que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. E aí vem vários incisos. O inciso 4º fala o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ministro Alexandre de Moraes, em que momento o ex-deputado Roberto Jefferson, ou vamos estender um pouco mais, em que momento o deputado Daniel Silveira, em que momento o jornalista Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter, quem quer que seja, colocou um capuz na cabeça para não ser identificado? Eles estavam no anonimato? Não estavam. Eles estavam conforme prevê a Constituição
exercendo o seu direito à livre manifestação do pensamento e respeitando o que diz o inciso 4º ali, que é vedado o anonimato. Então, muito, muito, muito triste esse dia de hoje. Eu estou com o jurista Ives Gandra Martins, que é um dos maiores juristas vivos, e a gente precisa lembrar que ele participou da elaboração da Constituição de 88 como deputado, como constituinte, e precisa ser ouvido sempre.